Salve, salve nação, vamos que vamos, vamos com tudo, vamos pra cima, galera. Teve a Aeroflá, aquele jeito que você já imagina, e tem também mais uma treta no Flamengo sobre Gerson e pro Zenit. É normal acontecer no Flamengo, toda hora tem um BO. A última foi a despedida de Gabigol e a transferência dele pro Cruzeiro. E o Flamengo, como não tem paz, a gente já conhece, a treta do momento é a possível transferência do Gerson para o Zenit da Rússia. Tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado. Chega para perto porque a resenha é garantida e você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso querido Rubro Negro. Não esquece de fortalecer aquele like, ajuda muito o nosso trabalho e vamos para as informações de hoje. Gente, além de tudo que já saiu do Gerson sobre a transferência para o Zenit, ainda tem uma super cláusula embutida, meu parceiro. Parece que o Boto e o BAP não estão tão felizes assim com a transferência do Gerson. Afinal de contas, além da multa rescisória de 25 milhões de euros, que é uma baita grana para um jogador de 29 anos, ainda tem um treco embutido que pode render aos cofres rubro-negros mais ou menos 6 milhões de euros. Meu parceiro. Então o Gerson sairia aí por um montante de mais de 31 milhões de euros. Praticamente um garoto sendo vendido. Entretanto, na minha humilde opinião, o Gerson pode estar fazendo um super negócio. Ele com 29 anos vai ter um contrato ali com o Zenit entre 4 e 5 anos. Normalmente são os contratos, mas digamos que sejam 4 anos. 29 anos, ele ficaria no Zenit até os 33, ainda assim faria um retorno para o Flamengo no futuro, no alto dos seus 33 anos, como chega o Jorginho, como chegou o Felipe Luiz, Davi Luiz e Rafinha. Uma galera que performou muito bem na Europa retorna ao Flamengo ali nos seus altos dos 33, como o Jorginho, com um baita salário, ainda no alto dos seus 33 anos, e encerra a carreira no Mengão ali por volta dos 37. Pelo físico que o Gerson tem e seu pouco histórico de lesões, é aquele jogador que tem cara que vai ser o próximo Zé Roberto, vai jogar até os 40 anos. Então, o Gerson facilmente poderia jogar no Zenit por um contrato inteiro, voltar de graça para o Flamengo com 33 anos, 34 anos e ainda correr até os 40. Facinho, facinho, facinho e resgatar a sua idolatria, que hoje está arranhada. Muita gente está insatisfeito com essa atitude do Gerson, mas lembrando que ele é o capitão do time, meu parceiro. Então, eu já tô programado aqui para perdoar o Gerson. Que isso, Rodrigo? Tô. Já imaginou? Capitão do Mundial, do título. Tudo depende, rapaziada. Tudo depende. Não adianta ficar com raivinha do Gerson. É muita grana e o muro tava super baixo e ele pulou. Esquece. Agora, se ele vai lá, representa bem o Flamengo nesse Mundial e faz um campeonato espetacular. E se todos os astros se alinharem, o flamenguista aqui iludido ainda acredita no título e o Gerson pode ser simplesmente o capitão do bimundial ou do mundial. Já imaginou se o Flamengo conquista essa taça e o Gerson se despede com o título de campeão do mundo de clubes? Caraca, ia ser o melhor cenário possível. Mas eu acho inacreditável como o Palmeiras viajou sem treta, sem zum zum zum, sem tumulto. Botafogo a mesma coisa, Fluminense nem se fala. No máximo a chegada do Soteldo gerou um burburinho sobre o Fluminense. Aí tudo que você vai ver durante a semana, ou que você viu durante a semana, tem a ver com o Flamengo. E o Flamengo foi o último a embarcar. Enquanto a rapaziada do Botafogo tá batendo altinha lá na quadra de basquete dos Estados Unidos, o Flamengo ainda estava aqui nesse ciricutico danada, se preparando para viajar e nem sem saber se levaria o Gerson ou não. O Gerson vai, gente, é claro que o Gerson vai. Uma, que o Zenit ainda não pagou. Duas, que nada tiraria o Gerson desse Mundial. Afinal de contas, ele que já é ídolo da torcida e capitão do time, pode sair ainda maior de um clube deste tamanho. Assim como o Gabigol saiu, que me deu 2 Libertadores e 2 Brasileiros, meu querido, e 2 Copas do Brasil, foi só o que o Gabriel deixou quando passou por aqui. E a gente sobreviveu. Sem o Gerson, a gente vai sobreviver também. Não tenho dúvidas disso. Então, relaxa, curte o Mundial de Clubes, torça muito pelo Gerson, porque torcer pelo Gerson é torcer pelo Flamengo, torcer pelo Flamengo é torcer pelo Gerson, e deixa ele faturar a graninha dele.
A hora que ele se cansar do frio, eu tenho certeza que, independente da diretoria, por tudo que representa o Gerson, e principalmente como ele vai se despedir do Flamengo participando desse Mundial, vão ser os últimos jogos que a gente vai ter o Gerson com a camisa 8 e a faixa de capitão. Vamos degustar esse privilégio que é assistir o Gerson jogar com a camisa do Flamengo. E, caso venha o título, aí, meu parceiro, fica marcado na história. Caso não, ele ainda vai ter uma segunda chance, porque eu tenho certeza que ele gostaria de encerrar a carreira aqui no Flamengo. 29 anos, não está tão longe assim, Gerson. Ele pode sim, simplesmente botar essa última grana no bolso e depois de encerrar a carreira aqui no Flamengo. Eu já estou falando por mim que aceitaria de braços abertos, desde que ele faça aí de maneira correta. Esse zum 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 só tumultuou o ambiente rubro-negro, sem contar o zum 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 do Bruno Henrique, envolvido naquele esquema de aposta, também tumultuando o rubro-negro, todo mundo viajando com a cabeça quente. Isso é Flamengo, meu parceiro. Um zum 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 danado. Agora, o Flamengo estreia no Mundial na segunda-feira, dia 16, às 22 horas. Tem noção? Ninguém merece. Vai terminar a partida lá para meia-noite. E na terça-feira todo mundo de ressaca, porque o Flamengo estreou no Mundial. O clube que o Flamengo vai encarar é o Esperance e simplesmente não tem aquela tradição no futebol, não é um dos times mais fortes do Mundial de Clubes. Com isso, toda a torcida, toda a nação espera que o Flamengo vença esse Esperance e chegue mais tranquilo para encarar o poderoso Chelsea na sexta-feira da mesma semana, só que às 15 horas da tarde. Isso aí vai gerar um burburinho nas empresas. Afinal de contas, é no meio do expediente ali para alguns, finalzinho para outros. E o Flamengo joga no metade do dia. Vai ter muita gente pedindo horário de almoço às 15 horas para assistir pelo menos um tempo. E aí fecha sua participação no dia 24, às 22 horas, contra o Lyon. E a gente espera que o Flamengo tenha pelo menos 2 vitórias e um empatezinho contra o Chelsea. Ou uma atropelar todo mundo. Estudo recente diz que o esquema tático do Felipe Luiz tem a marcação alta mais poderosa, mais efetiva, mais intensa de todo o futebol mundial. É isso aí. Olhando só para a marcação alta, o time do Felipe Luiz é um dos mais agressivos na marcação. A gente espera surpreender o Chelsea com essa marcação e a gente espera que todo o elenco esteja numa noite maravilhosa. No meu ponto de vista, o Felipe Luiz pode abastecer o meio de campo, não na sua primeira etapa, porque o Luiz Araújo entrega muito, o Cebolinha também, junto ao Bruno Henrique nessa marcação alta. Mas eu imagino que a estratégia do Felipe Luiz seja marcação alta, pressão o tempo todo, com essa rapaziada que tem muito pulmão. No decorrer da partida, imaginando que deu tudo certo, meteu 1-0, meteu 2, ele já comece a povoar o meio de campo e aí cadenciar mais o jogo. E aí, é claro, entra Jorginho, Eric Pulgar, De La Cruz e Gerson. Além do Arrascaeta, que tá uma máquina. O cara fez um golaço pela seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa. Tá quase carimbando também o passaporte para a próxima Copa do Mundo. Mas está ali pertinho, quinto colocado, vai dar tudo certo para o Arrascaeta. Então, é bem provável que o Flamengo tenha uma postura no primeiro tempo, tentando surpreender os adversários com marcação alta, todo mundo com o tanque cheio, alguns dias de descanso, só treinando. Então, o Flamengo deve atuar com muita intensidade nesse primeiro jogo e nesse primeiro tempo. Como o Chelsea é no meio do caminho, a galera vai estar com fôlego. Já o Lyon já entra naquela sequência mais pesada. Então é bom o Flamengo vencer o primeiro e o segundo jogo e não depender do terceiro para se classificar. Se fizer 6 pontos em 2 jogos, carimba ali o passaporte e fica esperando o Chelsea do outro lado. Dando tudo certo nesses primeiros jogos e principalmente no primeiro tempo, o Flamengo deve povoar o meio de campo que tem uma seleção. Jorginho e companhia associada ao Gerson simplesmente conseguirá cadenciar o jogo. O Arrascaeta é o nosso principal atacante da temporada e deve ficar ali ou do lado do Bruno Henrique ou do lado do Pedro. O Pedro que ainda está voltando de lesão, a gente sabe disso e a gente espera que ele tenha guardado tudo para esse Super Mundial. Lembrando que o Pedro esteve na última Copa e pode simplesmente se credenciar para a próxima Copa do Mundo, dependendo de como atue nesse Super Mundial. Porque a seleção brasileira já está classificada, então é provável que
Muita gente volta a jogar muita bola na seleção, sem a pressão da classificação. Então, a prova de fogo para quem não foi convocado é esse Super Mundial. Imagina que o Pedro, em 3 jogos, faça 5 gols em times como Chelsea ou no mata-mata. Isso pode gabaritá-lo para a próxima Copa do Mundo. Então, acredito que o Pedro vai estar com uma fome de bola insaciável. O Bruno Henrique, que já não mira uma Copa do Mundo, só espera que a sua situação na justiça passe bem e que o Flamengo volte para casa com mais um título. E, com a saída do Gerson, é provável que o Jorginho utilize a camisa 8. É, meu parceiro, sempre jogou com a 8. E ainda tem um X da questão. Com a saída do Gerson, quem será o próximo capitão do time? Acredito que o Bruno Henrique e o Arrascaeta estejam na fila para essa braçadeira de capitão. E pelo momento que vive os dois, eu acredito que o Arrascaeta seja o camisa 10 e faixa, já que o Bruno Henrique está envolvido com algumas coisas não legais e também não vive o melhor momento da carreira. Galera, para quem ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece do like, para quem não é inscrito, inscreva-se e até daqui a pouco. Tamo junto.